Olá, abrindo o terceiro dia de atividades da segunda Trienal de Arquitetura e Urbanismo, promovida aqui pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Rio Grande do Sul, que ocorre em Porto Alegre, e um dia de intensa programação, e daqui a pouco iremos falar, né, sobre software livre. Eu estou aqui com a Paula Moreira e também com o Pedro Henrique para a gente conversar a respeito desse assunto tão importante e que diz respeito ao exercício profissional diário, né? Paula e Pedro, bem-vindos. Paula, eu gostaria que tu começasse falando sobre a importância dos profissionais terem acesso ao software livre. Bom dia a todos, um prazer estar aqui, viu? Sou vindo de Salvador, Bahia. Salvador, seja bem-vinda, então. Obrigada. Então, eu faço parte de um projeto nacional chamado Solari, né? O projeto Solari, que foi iniciado pela Federação Nacional dos Arquitetos e que teve um apoio muito grande do CAU Rio Grande do Sul, né? A partir desse apoio do CAU Rio Grande do Sul, a gente montou um site e os cursos que tem dentro do site, todos são cursos de software livre. E o software livre ele tem uma importância grande porque ele vai dar autonomia para o profissional, que não vai precisar investir recursos muito altos, né, na aquisição de um software proprietário. Então, a gente faz esse movimento para que as pessoas se atentem para isso, vejam que essa é uma possibilidade que pode viabilizar, né, a funcionalização mesmo da profissão de arquitetura, que hoje é muito cara, né? O maquinário, a aquisição de software, né? Então, isso vai baixar o custo, né, da atividade profissional. Perfeito. Eu vou passar a palavra aqui também para o Pedro e já te fazer uma pergunta, Pedro. Bem-vindo também. A Paula falou a questão do acesso aos softwares, né? Como isso, de uma certa forma, democratiza. E aí eu te pergunto, isso tem um impacto também muito grande, né, Pedro, na vida do jovem arquiteto, aquele que está começando a montar o seu escritório e precisa de um tempo, precisa de um respiro ali. E eu gostaria que também falasse sobre essa importância do software livre. Olá a todos, obrigado pelo convite e claro, parabenizar toda a organização do evento. Sim, o uso do software livre tem como foco a acessibilidade profissional. Então, quando a gente tem a acessibilidade profissional como foco, a gente consegue entregar para diversos universitários um novo campo, um novo ambiente para eles, com os softwares 100% gratuitos e que desafogam o peso do bolso, né? Quando a gente tem as questões de softwares com licenças proprietárias muito elevadas, isso afasta muitos profissionais e levando eles até para outras áreas. Tive diversas experiências onde muitos falavam assim: Pedro, eu saí da área. Então, quando ele voltou, conheceu o software livre, ele começou a olhar e falar: pera, eu voltei. Tive um caso onde um cara era um Uber, ele tinha acabado de se formar, mas ele falou: eu não tenho condição de pagar a licença de softwares. E eu virei Uber. E aí eu apresentei para ele o projeto, um mês depois, peguei o Uber com ele de novo, ele falou: só quero agradecer porque você me reacendeu a vontade de voltar a trabalhar na área. E agora só faço Uber por prazer e por tempo. Então, isso é um dos passos importantes do uso do software livre, a acessibilidade profissional da área da construção civil. Muito bem. E, Paula, qual a importância também desse acesso ser, digamos assim, universal, né? No sentido de tanto do jovem arquiteto, do arquiteto mais experiente, daquele que está começando agora, aquele que vai, né, já tem uma estrada, e também isso disseminado em todo o território nacional. Qual a importância para o exercício profissional? Então, você colocou aí vários segmentos, né? Então, Pedro coloca o arquiteto que trabalha de forma autônoma, a gente vai ter os que trabalham nos escritórios, a gente tem que também citar a arquitetura que é desenvolvida nos órgãos públicos, que também não tem recursos para adquirir softwares, né? Então, assim, a gente tem uma gama muito grande, né, de público, inclusive a arquitetura de interesse social, né, que eu acho que é
um furo que a gente tem ainda no país. A gente tem uma demanda muito grande, mas se a gente for colocar, né, para esses profissionais o peso de adquirir um software proprietário é muito grande. Então, eu acho que para a arquitetura de interesse social é uma coisa que é urgente, né? Inclusive, é uma demanda que tem em todos os municípios, então é uma demanda pública, né? E, além disso, eu acho que é muito importante a gente falar sobre os softwares livres dentro das universidades, né? Sim. Porque, assim, eu acho que é uma autonomia que a gente vai criando a partir do momento que a gente vai desenvolvendo esses softwares livres a partir do conhecimento desenvolvido aqui no país, né? Então, isso tem a ver com soberania nacional, com aquisição tecnológica nacional, brasileira, e não a gente ficar comprando sempre tecnologias que venham de fora. Pedro, deixa eu aproveitar e te perguntar também, a partir do que a Paula falou aqui, e num exercício de imaginação meu, quando a gente pensa num órgão público, me remete a um órgão público uma cidade mais do interior, com parcos recursos da administração pública. Ter um software livre à disposição do poder público, mais municipal, no caso, isso viabiliza mais a participação do profissional dentro da administração pública? Sim, certamente, porque essas localizações onde não tem uma grande demanda financeira, recebe ali uma ajuda de custo do próprio governo federal, às vezes, dependendo da situação, acaba tendo que recorrer a alguns softwares livres para poder dar essa margem. No Brasil, essa ascensão do software livre está sendo muito bem trabalhado por nós, da Solari, e por colegas também que não estão alinhados, mas que gritam junto sobre o software livre, mas que é o mais importante disso tudo é ver que em outros países tem essa aplicação e a gente está começando a adotar de forma legal. Ou seja, a gente consegue trazer o poder do software livre para os ambientes públicos e não só para pequenas cidades, grandes capitais também, porque carecem também da renovação de hardware, por exemplo, Sim. onde é um dos maiores problemas até dentro das universidades estaduais e federais. Ou seja, a gente vê assim, olha, eu não, com o hardware que eu tenho, eu não consigo instalar o software proprietário. Então, ele tem que recorrer ao software livre. Porque, afinal de contas, a gente está falando de verbas públicas, né? Então, enquanto a gente puder minimizar o impacto desses softwares, né, e termos um software livre, a gente está falando em economia aos cofres públicos com a mesma eficiência. Também vale a gente ressaltar, Pedro e Paula, a questão do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, que desde o primeiro momento deu apoio ao projeto e tornou ele realidade, e agora está expandindo por todo o Brasil, né? Isso, e é uma das melhores coisas que tem quando esse projeto é abraçado pelos conselhos, principalmente a do Rio Grande do Sul, que teve essa iniciativa maior com esse projeto. A gente vai montando, tem a Paula, nós temos os outros colegas, o Alan, o Danilo, o Yorick, que está na Bélgica, mas que sempre está apoiando e trazendo recursos para nós dentro do software livre, e vários outros profissionais que não estão aliados com nós, mas que estão sempre gritando para o software livre ser visto. Então, essa é a maior disseminação que a gente tem no Brasil. Perfeito. Para a gente encerrar, Paula, eu gostaria que tu deixasse uma palavra de incentivo, tanto à administração pública, órgãos públicos, profissionais com o seu próprio escritório, estudantes, para o uso do software livre, né? Que a gente sabe que evoluiu muito e bate de frente com os grandes sem deixar nada a dever. Então, gostaria que tu desse essa palavrinha, por gentileza. Então, eu gosto de falar sobre software livre e dando um exemplo de um software que ele começou de uma forma praticamente inviável e hoje ele é utilizado nos órgãos públicos, na universidade, que é o QGIS. O QGIS é um software que, quando ele começa, né, com geoprocessamento, na época, ele estava fazendo frente a 2 softwares que eram proprietários e que eram extremamente utilizados, mas eram caros e tal. Inclusive, eu comecei com esse software. E o QGIS ainda era uma criancinha, né? Teve esse processo de migração, e essa é uma coisa que eu queria falar, porque assim, a migração ela é um pouquinho dolorida,
ela vai precisar de um pouco de estudo, entendeu? Ela vai precisar de dedicação, a gente às vezes pode perder um pouquinho a paciência, mas esse processo de você deixar um software proprietário para ir para um software livre, que foi o que eu fiz com o QGIS, isso me trouxe muita liberdade, porque agora eu posso baixar o software, mudar o software, distribuir o software de uma forma livre, né? E outra coisa que é importante, aí falando já para os órgãos públicos, eu queria dar o exemplo do IBGE. O IBGE, ele desenvolve, hoje ele utiliza praticamente somente o QGIS, com aquele volume imenso de dados que eles fazem, um censo, né, populacional, o censo agropecuário. Então, eles têm uma quantidade muito grande de dados e eles utilizam o QGIS. E dentro do IBGE, eles já contratam desenvolvedores, eles têm núcleo de desenvolvedores, eles têm vários núcleos de pessoas que fazem colaboração, que fazem a interlocução com esses desenvolvedores para que eles consigam cada vez mais adaptar o software à realidade deles e poder ter mais eficiência. Então, é justamente isso, é desenvolver esses softwares, já que eles têm código aberto, para que eles atendam cada vez mais às especificidades do nosso país, do nosso órgão público e da nossa realidade. Eu acho que essa é a mensagem que eu trago, dizer que a gente precisa ter uma arquitetura, as ferramentas adaptadas à realidade do Brasil, à realidade de cada estado, à realidade de cada trabalho, e eu acho que o software livre tem condição de fazer isso. Perfeito. Pedro, mais uma coisa para acrescentar? Eu quero mencionar que é muito importante o que a Paula falou, porque quando você tem esse poder do software livre ser de código aberto, você abre um mercado muito bom e você acaba abrindo vagas de trabalho, porque uma das críticas maiores é que o software livre não tem suporte técnico, mas a empresa, seja ela pública ou privada, ela pode montar o seu próprio suporte técnico. Sim. E isso trazer as necessidades da realidade da empresa e aí sim contratar 10, 15, 20 ou até 50 profissionais ou mais, aí abrindo oportunidade até para outros profissionais de outras áreas. Então a gente está falando aqui de redução de custos, código aberto, formação de equipes, personalização do software conforme a sua necessidade, enfim, uma gama de benefícios e que nada deixa a desejar aos outros softwares. Paula, Pedro, muitíssimo obrigado, sucesso para vocês. E você que está nos acompanhando aqui, siga conectado com a gente no terceiro dia, da segunda Trienal de Arquitetura e Urbanismo do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul. Daqui a pouquinho voltaremos com mais entrevistas.